Importante. A gente volta e meia, né, no setor policial, a gente fala de casos de estelionato, né, contra idosos, de casos de ocorrências envolvendo idosos, que idosos foram enganados, seja por golpistas, seja por pessoas, fizeram uma compra no meu nome, a pessoa saiu, pegou meu celular, enfim, acontece um monte de coisa. E hoje a gente vai falar das denúncias de violação dos direitos dos idosos, né? Esses casos aumentaram aqui em Paranaíba. E os casos mais recorrentes são violência física, psicológica, patrimonial e também tem os casos de negligência. Aqui em Paranaíba, as principais violências cometidas contra os idosos tem aí maus tratos, né? Tem abandono, tem também aí a violência, a falta de afetividade, né? E hoje pela manhã eu conversei com a Thaís Costa Barbosa Maia, ela que é psicóloga do CREAS, ela vai falar sobre esses casos registrados aqui em Paranaíba e principalmente ela fala diretamente com os idosos sobre a questão financeira, né? Sobre os casos em que os idosos são enganados, né? Seja por pessoas de confiança, por familiares, né? Então, vamos prestar bastante atenção nessa entrevista, porque serve de alerta tanto para os idosos quanto para a gente, né? Prestar atenção nessas pessoas que estão aí à nossa volta. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. Essa população idosa, a gente fala que é a segunda parcela da população mais vulnerável à violência, atrás apenas de criança e adolescente. São diversos os tipos de atos que se configuram como violências, né, contra essas pessoas, como de natureza psicológica, física, sexual, financeira e também patrimonial. Entre as violações mais comuns desse grupo, né, a violação contra esse grupo da população, estão as violências financeiras, né? E aqui no CREAS nós recebemos várias denúncias, né? E hoje a gente queria falar um pouquinho sobre isso, até por conta de uma preocupação da nossa equipe, que tem crescido demais, não só no nosso município, né? A gente tem aí dados, por exemplo, do Disque 100, que é na verdade ali o órgão responsável por receber, né, essas denúncias de forma anônima, que fala o seguinte, que os dados do Ministério do Direito Humano fala que em 2023, no início, os 5 primeiros meses de 2023, teve um aumento aí em relação ao ano anterior, em 2022, teve um aumento de 87% de denúncias, né, desse tipo de violação de direito contra a pessoa idosa. Foi mais de 47 mil denúncias de violência contra o idoso. Então, isso é uma realidade não só do nosso município, que tem crescido demais, como também uma realidade do país em si, né? E quando a gente fala da violência financeira, ela pode acontecer de diversas formas, né, por diversas pessoas. Às vezes uma pessoa que convive com aquele idoso, ou às vezes uma pessoa que aquele idoso tem algum tipo de confiança. Quais situações aí que você faz esse alerta, né, para o idoso prestar atenção? Às vezes a gente está no começo do mês, né, perto de receber a aposentadoria. O que o idoso deve ficar em alerta? A grande maioria das situações acontecem com os familiares mesmo, né? O idoso, às vezes, ele mora com alguma pessoa da família, ele costuma ser ali, talvez, até, a gente fala, o arrimo da família, ele é o provedor, né, por conta dos benefícios previdenciários. Então, ele tem aposentadoria e aí a família fala que vai cuidar do idoso, né? Então, nada mais justo do que o dinheiro do idoso ser administrado ali para o sustento, mas não da casa das pessoas que estão ali, e sim dele. Mas, muitas vezes, o que acontece? Netos, filhos, parentes próximos, irmãos mais novos desse idoso, pega o cartão, vai lá, saca a aposentadoria e destina esse dinheiro para outras coisas, em benefício próprio. E o idoso fica ali, jogado num quarto, né, sendo negligenciado, faltando ali talvez um tratamento de saúde, alguma coisa. E aí, o que é a dificuldade? Por questões de vínculo afetivo, esse idoso cala, né? Não fala o que está acontecendo. Ele passa, às vezes, fica sem a medicação dele, ele fica nervoso, ele fica preocupado, porque ele tem as continhas dele para pagar e ele não consegue, porque o parente leva lá o cartão, saca o dinheiro, às vezes dá só um pouquinho para ele, mas ele não tem coragem de falar.
né? Que fala assim, é sangue do meu sangue, eu não vou fazer isso. Então, acontece, a grande maioria das vezes, esse abuso acontece dentro de casa, infelizmente. E a gente sabe que tem situações também de pessoas que de pessoas que acabam abusando da confiança também, né? Às vezes não são familiares, mas são pessoas de confiança ou alguma pessoa que fornece, né, esse afeto que o idoso não tem dentro da própria família e acabam também abusando disso. Como o idoso, ele tem, a gente fala, vulnerabilidade digital, às vezes ele não consegue ir ao banco, né, para sacar o dinheiro dele lá no caixa rápido. Às vezes ele não consegue, por questões físicas mesmo, ir até lá. Então, ele às vezes não tem família no município. Nós temos muitos casos de idosos que vieram do Paraná trabalhar aqui e perderam, São Paulo também, Bahia, e aí vieram quando eram jovens para trabalhar e perdeu totalmente o contato com a família, porque naquela época não era igual hoje, que a gente tem um contato aí, o acesso fácil, né, a celular, essas coisas. Então ele não tem familiar. Aí ele desenvolve alguns vínculos com pessoas que ele confia para ir lá no banco, por exemplo, motax, vizinho, eu vou fazer esse favor para você e tal, e a pessoa vai, olha, você recebeu só esse tanto, pega um pouco do dinheiro, ou, eu vou te cobra valor assim exorbitante, por exemplo, vou te cobrar R$100, porque eu tô indo todo mês lá fazer esse saque para você. Isso compromete, né? Então tem muitas, assim, a gente fala que age com má índole, né? E aí isso acaba deixando o idoso comprometido ali nas finanças dele, né? Eu acho importante a gente ressaltar também, você falou dessa questão da má índole, né? Esse é um alerta, né? Não são todos os casos em que isso realmente acontece, mas é um alerta para as pessoas ficarem e prestarem atenção, né? Talvez acompanharem um pouco mais de perto, né? Algum familiar, né? Algum vizinho. E se presenciar algum tipo de situação, onde que pode fazer a denúncia? Antes de falar onde pode fazer a denúncia, eu quero deixar um alerta aí para o idoso na seguinte questão. Quando você dá o seu cartão para a pessoa, ela pode fazer uma compra online, né, onde não precisa nem de senha, mas muitas vezes o idoso dá a senha escrita no papelzinho, às vezes fica até colado atrás do cartão. A pessoa pode fazer compra online, a pessoa pode fazer financiamento por via de telefone, né? Então, é muito perigoso. A pessoa pode se passar pelo idoso. Então, a gente orienta o seguinte: não passa seu cartão para ninguém, não dê a senha para ninguém. Tenta ver se vai, mesmo que você for pagar um mototáxi para ir lá, vai, né? Vai lá com o mototáxi. Lá no banco tem as pessoas para atender, os funcionários de lá. Então, assim, não passar para ninguém. E quando você sofreu uma fraude, a gente tem que procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública, ou pode também, não só o idoso, às vezes ele nem tem essa consciência de fazer a denúncia, mas a pessoa que ficar sabendo, ela pode fazer a denúncia, tanto no Ministério Público como na Defensoria Pública, como também no Disque 100, de forma anônima. Se você vê que um idoso está sofrendo abuso financeiro ou qualquer outro tipo de violação de direito, você pode ligar no Disque 100 e fazer a denúncia de forma anônima. Então, só tem que passar o endereço, o nome do idoso e explicar o que está acontecendo. Mais alguma informação? Então, eu queria falar também sobre essa questão, assim, que uma coisa que a gente encontra muito aqui no CREAS, às vezes o idoso, como ele não tem família, ele não tem ninguém, é uma pessoa muito carente. E o que acontece? Às vezes, isso a gente vê muito em homem, acontecendo muito com os idosos homens. Ele tem uma carência e aí mulheres mais jovens, às vezes até usuária de droga, aproxima desse idoso, né, fazendo até assim, tipo, promessas. Eu vou cuidar de você, eu vou me casar com você. E aí o idoso, ele cria uma expectativa, ele faz financiamento, ele dá o dinheiro, ficando em uma situação totalmente vulnerável, passando fome, né, uma situação de abandono. A gente já atendeu casos assim, onde o idoso já vendeu sua própria casa de moradia para dar o dinheiro, depois a pessoa some. E aí, com o tempo, ela vai desenvolvendo um vínculo ali, ela começa a nem ser mais essa boazinha, entre aspas, e começa até a ameaçar. E, geralmente, vizinhos, pessoas que conhecem o idoso, começam a perceber.
Então a gente precisa, e o idoso fica com vergonha, não faz a denúncia, não pede ajuda. Então a gente precisa que essas pessoas denunciem, porque está lá no Estatuto do Idoso, né? É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, ou seja, é um dever de todos nós como cidadão. A gente não pode ver, assim como a gente não pode ver uma criança sendo violentada, o idoso também. Então, a gente às vezes fala assim, o problema é dele, ele dá o dinheiro porque quer, então eu não vou entrar nisso. Não, é dever nosso denunciar. E a gente pode fazer isso de forma anônima. Então, a gente conta com essa parceria de toda a população.